Bom dia, RPGista. Aqui é o Leonardo Chaba e a gente vai falar sobre inteligência artificial e como ela pode mudar radicalmente aí o RPG, como ela pode revolucionar cada aspecto do RPG. E é claro que eu tô brincando aqui, mas sim, é algo que pode mudar bastante o RPG ou pode não mudar, a gente vai discutir isso, porque foi uma pergunta me enviada lá pelo Instagram, que com a volta do podcast eu botei pra galera mandar perguntas, achei essa interessante, e foi uma pergunta do Brian Tavares. E aí, na realidade, a pergunta foi que se as inteligências artificiais podem auxiliar ali um mestre do jogo a compor o seu RPG. E é claro que a resposta é que sim. Eu vou trabalhar mais profundamente isso, é claro. Mas eu fui até, acho que um dos primeiros a fazer vídeo aqui brincando com o chat GPT lá no canal principal, criando a história de um personagem e tal. E ficou até uma história muito legal, bem genérica e tudo mais, mas que na verdade a história bem genérica funciona principalmente para RPGs como Dungeons and Dragons, por exemplo, em que você vai avançar a história do personagem depois. Então, às vezes, uma história um pouco mais genérica funciona muito bem porque você vai desenvolver depois a história dele, né? Se eu não me engano, a história é até meio longe, até eu falei, se a gente parar por aqui tá bom. Mas, ou seja, o que eu quis mostrar é que dá para você usar como uma ferramenta e muita gente já tá usando como uma ferramenta, às vezes, para você ter ideias, principalmente de brainstorming, para você ter ideias para os seus jogos e etc. Mas por que não no podcast a gente pode fazer o seguinte, essa ideia do podcast também trabalhar mais as ideias mais a fundo, né? Tanto as questões de história, de combate, coisas que o pessoal gosta no canal principal, mas coisas ligadas à ficção e RPG no geral também. Então, como alguém que tem doutorado em comunicação e cultura, pensar nessa questão da inteligência artificial sobre como ela pode mudar a cultura e, nesse caso, o RPG, é interessante. Só que aí o primeiro passo, é claro, eu acho, seria perguntar para a própria inteligência artificial o que que ela acha disso. Então vamos lá, né, perguntar aqui pro ChatGPT para ficar mais chique aí. Uma inteligência artificial pode ajudar um mestre a compor um RPG? Vamos ver a resposta, galera. Tá demorando um pouquinho. Vou cortar para vocês aqui porque a inteligência tá pensando ou a minha internet tá muito lenta. Bom, então vamos lá, né? Veio aqui a resposta, finalmente. A resposta é claro. O ChatGPT aí, sendo muito convencido, disse que sim, uma inteligência artificial pode ajudar um mestre a compor um RPG, Role Playing Game. Existem diversas formas em que uma IA pode ser utilizada para auxiliar na criação de um RPG. Por exemplo, uma IA pode ser treinada em uma grande base de dados de personagens, histórias e configurações de RPGs existentes e utilizar esse conhecimento para gerar sugestões de histórias, personagens e configurações para o RPG que o mestre está criando. A IA também pode ser programada para criar aleatoriamente histórias, personagens e cenários, proporcionando ideias inesperadas e desafiadoras para o mestre e os seus jogadores. Outra forma em que uma IA pode ajudar é na criação de regras de jogo. Por meio de algoritmos de aprendizado de máquina, a IA pode analisar regras de jogos existentes e gerar novas regras com base em padrões identificados. Isso pode ser útil para criar sistemas de jogos inovadores e complexos que possam adicionar novos desafios e oportunidades para os jogadores. Por fim, uma IA pode ser utilizada para gerenciar o progresso do jogo em tempo real, fornecendo feedback e sugestões para o mestre com base nas decisões e ações dos jogadores. Isso pode ajudar a manter a história do RPG coesa e engajante, garantindo que os jogadores se sintam imersos no mundo criado pelo mestre. Olha aí a resposta maravilhosa do ChatGPT, como parece ser então a solução para todos os nossos problemas, mas eu tenho minhas dúvidas. Como disse aqui que pode criar um jogo, então que tal a gente perguntar agora então na nossa viagem aqui, e o podcast vai indo por vários caminhos diferentes, essa que é a ideia pra gente ir curtindo junto, mas vamos lá. Que tal a gente perguntar agora, né, pedir para criar um sistema simples de RPG medieval, vamos dizer assim. Vamos ver o que acontece. Então vamos lá, crie para mim um sistema simples de RPG medieval. Vamos ver, vai começar a escrever. Eu vou cortar para vocês não precisarem ficar esperando. Mas vamos ver o que vai sair. A IA disse aí que consegue, então vamos ver. Que eu pedi e basicamente um erro ocorreu e o ChatGPT não conseguiu criar nada aqui. Então vamos ver. Vamos tornar a coisa um pouco mais fácil e escrever então, crie para mim um sistema simples de RPG, sem o medieval.
ou crie pra mim um sistema de RPG, vamos fazer assim. Bom, então, gente, mais um corte aí, olha vocês sabendo do cenário por trás do podcast, que na verdade o erro foi por um problema de internet, então a gente não tá dando muita sorte. E aí no celular eu consegui aqui acessar e pedir pra ele me criar aí um RPG medieval simples, e o RPG foi criado e explodiu minha mente, uma coisa assim absurda. Tô brincando, mas foi bem legal. Eu vou mostrar pra vocês, mas aí ainda falando mais, né, dessa coisa dos problemas de gravação, que eu tô no estúdiozinho aqui, e aí veio um pessoal aqui conversar e parece que aqui tá fechado, né, porque é tudo fechado. E aí conversando em voz alta, falando alto pra caramba, contando a vida inteira e e eu sem poder gravar, mas vamos continuar agora. E aí é o que eu falei, né, eu desafiei o ChatGPT a criar um RPG medieval e basicamente veio uma versão do D&D aí, mas, eu achei interessante. Eu vou ler o iniciozinho para vocês só, para poder entrar no ponto que eu queria entrar, que responde a pergunta do Brian também, que aí o ChatGPT respondeu: "Claro, vou criar um sistema simples de RPG medieval para você. 1. Criação de personagem. Escolha uma raça: humano, elfo ou anão. Atribua pontos para as seguintes características: força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma." Em que RPG que eu vi esse tipo de coisa, mas enfim. Escolha uma classe: guerreiro, mago ou ladrão. Aí é ladrão mesmo, nada de ladino. Atribua pontos para as seguintes habilidades: combate corpo a corpo, combate à distância, magia, furtividade, persuasão e sobrevivência. Aí 2. O combate. Determine a iniciativa, jogue um dado de 20 lados e some a destreza do personagem. E aí realize os ataques, jogue um dado de 20 lados e some o bônus da habilidade correspondente. Se o resultado for maior ou igual à defesa do oponente, o ataque acerta e causa dano. E bom, eu vou botar meu celular aqui para descansar. É aí que a gente entra no problema, que é o fato de que ele não especifica aqui o que é defesa, como essa defesa é formada e etc. E tem alguns pequenos defeitos no resto, mas é um sistema até bem legal, bem simples, e eu adoro RPGs legais e simples. Então, com pequenas mudanças você conseguiria acertar o que tá ali e ter um RPG jogável, em que você tem, sei lá, uma folha de regra ou 2 folhas. E aí entra no que o Brian falou aí, de você usar a inteligência artificial, né, sem aquela coisa que todo mundo tá dizendo que vai substituir, o jornalista, vai substituir não sei o quê. Não, 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 não. Vai, na verdade, dar uma incrível ferramenta. Pode ser que um dia consiga substituir, vai substituir certamente algumas profissões, é claro, mas, serve como uma ferramenta, como a própria inteligência artificial disse, né, logo agora há pouco, é uma ferramenta para poder ajudar você a criar, e aí você a criar melhor, e você pode acrescentar ali, né, e dar, o seu toque, vamos dizer, àquilo que foi criado, e isso talvez ajude, e às vezes ajude a pessoa também a sair do zero, principalmente até para escritores, aí nem é o caso de RPG, às vezes tem uma ideia, sair do zero e etc. A inteligência artificial pode te dar justamente uma ideia sobre a qual você pode falar, e você cresce, em cima daquela ideia. Então eu acho que é uma ferramenta muito poderosa e que vai ajudar muito, e a gente pode usar mais ela aqui. Vamos ver se a internet coopera, porque a minha ideia é o quê? Pedir para criar um vilão que surpreenda os nossos jogadores. Então vamos ver, o que que vem disso, pra gente ver como é que a gente pode usar e etc. Então vamos ver, no que vai dar, respondendo a pergunta do Brian. Sim, eu acho que pode ajudar muito mesmo aí os mestres de RPG, e já tá ajudando na realidade, porque, como eu falei, eu fui um dos primeiros que fez lá, utilizando ali o ChatGPT para poder criar um personagem. Depois tiveram vários outros canais que o usaram para fazer alguma coisa, ou falaram sobre isso. Então eu já imagino que tenham muitos mestres de RPG utilizando o ChatGPT, e eu vou botar o link aí no YouTube para quem não conhece ainda, e no podcast aí no feed, né, para vocês poderem usar se vocês quiserem. Com certeza tem muita gente usando isso para melhorar os seus RPGs, mas vamos continuar com a brincadeira aqui. Espero que vocês estejam gostando. A ideia do podcast é essa também, eu poder ir mais a fundo em diversos assuntos, inclusive os que fazem mais sucesso lá, de combates e batalhas medievais. Eu vou entrar mais a fundo neles também. O próximo podcast deve ser até sobre o Minotauro e tudo mais. Então a única coisa que eu peço é que vocês divulguem o podcast, porque
a performance geralmente é muito ruim, então viu no YouTube, divulga, viu principalmente no Spotify e outros agregadores, divulga, porque eu vou tentar agora com esse estúdiozinho aí, trazer para vocês quase que diariamente, de segunda a sexta o podcast. Já tentei isso várias vezes, mas agora a estrutura parece um pouco melhor, então vamos ver se eu vou conseguir, porque eu adoro fazer, para falar a verdade. Se eu pudesse, eu preferiria muito mais ir a fundo nos podcasts conversando com vocês e tal, do que fazer aquele conteúdo mais algorítmico, né, que é o que faz sucesso mas fazer o quê? É o que o pessoal clica. Mas então, se você gosta desse aqui, ajuda a divulgar. Então agora eu perguntei aqui, né, crie um vilão de RPG que surpreenda os meus jogadores. Então vamos ver agora aqui o que a inteligência artificial vai trazer pra gente. Embora possa demorar um pouquinho aqui pra mim, mas eu vou cortar pra vocês, porque a internet aqui ainda tá muito ruim. E bom, agora tivemos aqui a resposta, demorou um pouquinho, e veio aqui no ChatGPT com: claro, aqui vai um possível vilão de RPG que pode surpreender os seus jogadores. Essa nova voz agora do ChatGPT, tá, eu não vou ler com essa voz não, senão vai todo mundo desconectar do podcast. Mas aqui vem a história, é grande, vamos ver. O vilão é um paladino caído que costumava ser um herói valente e justo, mas que acabou se corrompendo por uma série de eventos que levaram a uma perda de fé em seus ideais e na humanidade como um todo. Com a sua fé abalada, ele começou a questionar se realmente valia a pena lutar por um mundo melhor, já que via muitos dos seus esforços sendo em vão. Com o tempo, ele acabou se tornando cada vez mais cínico e desesperançado, até que finalmente decidiu que a única maneira de mudar o mundo era tomar o controle absoluto sobre ele. Ele se tornou então um mestre manipulador e estrategista, usando a sua experiência como paladino para enganar e convencer outros heróis a se juntarem a ele em sua missão. Ele também conseguiu amealhar uma grande quantidade de recursos, tanto financeiros quanto mágicos, para fortalecer o seu exército e prepará-lo para a batalha final. O que os jogadores não sabem é que ele está secretamente trabalhando com um grupo de demônios que lhe prometeram poder e riqueza em troca da sua lealdade. Ele planeja usar esse poder demoníaco para subjugar os seus inimigos e estabelecer o seu domínio sobre o mundo. Os jogadores podem descobrir a verdade sobre o vilão em momentos diferentes da campanha. Talvez eles encontrem pistas sobre seus verdadeiros motivos e alianças, ou talvez descubram a verdade da pior maneira possível, quando estiverem frente a frente com ele em uma batalha épica. O que torna esse vilão surpreendente é que ele começa como um herói, alguém que os jogadores podem ter encontrado ou até mesmo trabalhado junto no passado. Ele também é um paladino, uma classe de personagem que geralmente é associada à justiça e à virtude, o que torna sua queda ainda mais dramática e impactante. Espero que você e seus jogadores gostem desse vilão e que ele traga muita emoção e surpresas para sua campanha de RPG. Eu vou ter que ser sincero, galera. Olha, talvez aí o trabalho de mestre, né? Pode estar sendo substituído, apesar de eu ter dito que não, que realmente ficou bem legal. É aquela coisa, é uma história razoavelmente genérica, é óbvio, mas ficou muito legal, assim, muito estruturado, principalmente para quem tá começando às vezes a jogar RPG. Poxa, tá tudo ali basicamente, mas ao mesmo tempo, como eu falei, é uma ferramenta. Tá tudo ali, mas não tá tudo ali. Vamos dizer que a gente usasse ao pé da letra tudo que foi botado ali desse paladino. Você ainda ia ter que pensar quais são os demônios, se você estiver jogando D&D, por exemplo. Quais dos demônios que ele pode ter feito esse pacto, né? Com qual deles ele fez e de repente qual o plano desses demônios também, porque pode ter algo maior ainda por trás e tudo mais que você vai poder acrescentar. Mas o principal, ali diz que os jogadores podem descobrir dessa forma ou daquela forma, mas não diz exatamente como, até porque você não tem como prever como os jogadores vão agir. Então justamente a revelação, a forma como você vai desvelando essas pistas e etc, isso tudo é óbvio que não vai estar ali, embora esteja indicado que isso deva acontecer. Então, de certa forma, eu achei muito, muito, muito legal o texto e me lembra muitos podcasts meus mesmo, né, dando ideia pra galera e dando possibilidades que a galera pode usar, e tem um nível muito próximo de qualquer dica desse tipo. Então, é bem interessante ver o nível
em que se chegou, mas ainda assim é uma ferramenta, você vai precisar, poxa, como é que eu vou poder trabalhar bem isso de fazer essa revelação? E o principal, quando eu falo aqui sobre revelações, que a gente tem alguns filmes que quando você olha para trás, você se surpreende, porque você vê que estava tudo lá. Se você conseguir fazer isso dentro do seu RPG, por exemplo, eles encontraram esse paladino em algum momento e tem pequenas coisinhas que ele fez que um ou outro jogador pode ter achado estranho lá atrás, ou que nem pode ter achado estranho, que é melhor ainda, mas quando eles virem a traição, eles perceberem que estava lá, aí é muito mais potente ainda essa surpresa, né? E isso é uma coisa que ele já fica mais difícil da inteligência artificial fazer para você, até porque o RPG ele é dinâmico, então você nunca sabe o que os jogadores vão fazer e você deve deixar essa abertura. Então pode ser que eles descubram que o cara é mau no primeiro encontro e morram por causa disso, se ele for muito forte, ou entreguem ele às autoridades e meu Deus, o vilão que eu tinha preparado tá preso, já era, o que que eu faço? E isso faz parte do RPG, você vai lá, improvisa e tudo mais. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, a volta, e eu vou tentar, como eu falei, fazer episódios com mais frequência, tentar de manhã ter para vocês, para justificar o bom dia RPGista, mas eu vou tentar ir a fundo em muitos assuntos, então pode ser difícil fazer de segunda a quinta por causa disso. Por exemplo, o podcast sobre o Minotauro, eu quero falar sobre o Minotauro, sobre qual a arma que ele usaria em vez de usar um machado de 2 mãos, né, de 2 lâminas e por que que ele usaria, falar sobre a cultura minoana minoica, melhor dizendo, para poder passar para vocês mais dessa cultura e mais coisas históricas. Então vão ter podcasts também falando sobre coisas históricas especificamente, que eu vou querer ir mais a fundo também, outros que vão ser mais ideias de misturar história e fantasia, que é o que eu gosto de fazer, ou mitologia, né, usar a mitologia junto com fantasia e RPG, outros comentando sobre coisas gerais em relação à ficção, a séries e etc. E alguns pensamentos meus em relação a essas coisas e até filosofia. Então apareceu um negócio de sempre trazer algo de legal para vocês pela manhã. Essa seria a ideia. Eu já tentei fazer isso antes e não consegui. Vamos ver se eu vou conseguir ou não. E uma das formas melhores de eu conseguir, que dá mais motivação, é vocês participarem. Mandem as suas perguntas pelo YouTube, mandem suas perguntas. Acho que ainda dá para botar na caixinha do Spotify. Se ainda der, eu vou colocar na caixinha do Spotify para vocês poderem mandar perguntas. Mandem perguntas quando eu perguntar no YouTube ou no Instagram. Mandem relatos também de coisas interessantes dos RPGs de vocês. Enfim, para eu poder trabalhar justamente com vocês, para poder criar cada vez mais conteúdo e um conteúdo cada vez mais legal. E divulguem bastante para a galera se vocês estiverem gostando, que isso vai fazer muita diferença. Que eu queria isso, né? Ter essa experiência de poder trocar ideia com vocês e estar presente ali também de manhã, a pessoa ouvir indo pro trabalho, ou então ouvir no almoço e por aí vai. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa volta. Eu tô fazendo ela na sexta-feira, exatamente para dar tempo de umas pessoas perceberem que, opa, saiu um episódio novo do podcast que já não saiu há um tempão, mas vamos ver. Mas eu acho que vai dar agora, com o estúdiozinho e tal, mesmo com a internet ruim, mesmo com o pessoal contando a história de vida ali fora e eu não podendo gravar, mas tudo bem, é isso aí. Então é isso, um grande abraço, galera.